Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Josemar Bueno e hoje vou falar de 7 erros, que você pode estar cometendo na hora de vender energia, né? Lembrando que estamos falando de venda de energia mesmo, né? Não seria vender sistemas de geração próprio, né? Não é nem o formato de GD e não é nem o formato de autoprodução. Estou falando de fato de vender energia no ambiente livre, né? Então, antes de começar, eu quero fazer 2 rápidos convites para vocês. Se você quer ser um gestor de energia, está pensando por onde começar, temos um curso aqui muito bom de gestor de energia, onde eu no curso aqui mostro para você como registrar a sua empresa na CCEE, como você constrói um modelo de contrato de gestão de energia, entre outras coisas. Podem conferir aqui na página do curso, né? O link está na descrição deste vídeo. E agora o meu segundo e último convite para vocês. Se você já atua no mercado, no setor elétrico, e você quer melhorar o seu networking, então venha fazer parte do nosso grupo de negócios. Tem mais de 110 empresas nesse grupo e a ideia aqui é trocar figurinhas, ou seja, acelerar a empresa do outro em projetos. Então nós temos mais de 110 empresas. Nós realizamos lives semanais, são 2 lives por semana, temos um grupo fechado no WhatsApp e basicamente o que a gente faz é trocar informações para poder ajudar, a acelerar uns aos outros, para que a gente possa aproveitar as oportunidades e tirar as ideias logo do papel, E é isso, pessoal. Então agora vamos para o nosso conteúdo. Então vamos lá. Então quais são os 7 erros, Bom, eu separei aqui 7 tópicos, então eu vou tentar explicar cada um deles aqui. O vídeo talvez fique um pouco longo, tá? Mas vamos lá. Primeiro erro, que cometem na hora de vender energia, Então a questão da distribuidora de energia. Então vamos lá. Primeiro, quando você migra alguém para o mercado livre de energia, e eu já vou explicar que essa palavra migração, ela não faz nenhum sentido, mas para começar o vídeo vou ter que explicar assim, tá? Então vamos lá. Quando você migra alguém para o mercado livre de energia e você está explicando para ela, ela nunca vai deixar de ser cliente da distribuidora, tá? Então, uma coisa que você precisa explicar na hora de fazer a venda, quando você está de frente com o cliente, é explicar para ele o seguinte: a distribuidora no ambiente cativo, ou também chamado ambiente regulado, que nem faz sentido falar regulado porque tudo é regulado, Mas, o ambiente cativo, o ambiente regulado. Então, o distribuidor, ele cumpre 2 papéis, O que não deveria, Bom, por que não deveria? Então eu vou explicar para vocês aqui mostrando um documento interessante. Olha só por que nós não deveríamos admitir que a distribuidora vendesse energia ou fosse tratada como uma vendedora. Porque olha só, esse aqui é o manual de contabilidade do setor elétrico, Já é a versão atualizada, a última versão era de 2015, essa aqui foi atualizada em 2022, E aí, bom, quando a gente vai ler o manual, é um manual pequenininho, tem 777 páginas, Dá para fazer uma leitura rápida aí, É brincadeira, Mas vamos fazer a leitura de algumas coisas aqui. Pronto, então reparem o seguinte, ó. Aqui, no sumário, nós temos aqui, ó, atividades, ó, geração, transmissão, distribuição e comercialização, Então, por exemplo, ó, eu vou clicar aqui na atividade, ó, de comercialização. Ó, ele já vem aqui para o capítulo certinho, E aí a gente consegue ler algumas premissas aqui, Por exemplo, ó, a atividade de comercialização é atividade, ele diz aqui, ó, é uma atividade exclusiva das geradoras, Então quem faz de fato uma comercialização de energia é o gerador para alguém, ou seja, para um agente da Câmara de Comercialização, seja ele um associado ou um representado, E aí, claro, que existe a comercializadora de energia. Mas aí, olha só, aqui diz, ó, as comercializadoras atualmente não são alcançadas pelo Manual de Contabilidade do Setor Elétrico. Por quê? Porque uma comercializadora, ela pode fazer 2 coisas. Uma delas é fazer a originação, então ela vai ter que comprar de um gerador, então quem está comercializando é o gerador, E aí ela pode, ela tem uma outorga de comercialização emitida pela ANEEL, Ela pode então vender energia, então ela pode comprar e vender, E aí, bom, aí você tem toda, vamos dizer, toda uma cadeia de novos produtos ali, Bom, o que acontece então? E a distribuidora, Então, a distribuidora está aqui, ó.
as distribuidoras, quando entregam a energia aos seus consumidores, estão exercendo a sua atividade finalística, a de distribuição de energia. E aí, olha como é importante fazer a leitura, ó. Não devendo utilizar a atividade de comercialização. Então, a distribuidora, ela não é de fato a que vende a energia para você. Você assina um contrato onde você autoriza que ela te represente, ou seja, a distribuidora também está associada na Câmara de Comercialização, e aí ela compra a energia através de leilões, através de contratos de CBR, são contratos bilaterais regulados, através de cotas compulsórias, né, de participação em empreendimentos de geração que são públicos ou parcialmente públicos, ou seja, ela vai dar o jeito dela de adquirir a energia elétrica e vai entregar para toda a área de concessão. Então ela compra e registra essa entrega na área de concessão, né? Por que eu explico isso? Porque quando você for explicar sobre um outro mito, né, que é a questão de como funciona a compra de um habilitado varejista, essa explicação aqui vai ajudar você a fazer uma comparação, digamos assim, né? Então voltamos aqui. Então o que acontece? Quando você está de frente com o cliente, você precisa explicar para ele assim, olha, atualmente a distribuidora ela presta 2 serviços para você. O primeiro é o core business principal dela, né, que é garantir a infraestrutura de conexão. Então, isso você vai continuar contratando dela, ou seja, você vai pagar para ter a rede disponível para você. Ou seja, por exemplo, quem está no grupo A paga uma demanda contratada. O que é demanda contratada? É uma forma de falar que é uma contratação da mínima potência demandada, né? Ou máxima potência demandada, dependendo do ponto de vista, mas seria então a máxima potência demandada pela unidade consumidora, né? Ou seja, é como se fosse uma tomada elétrica, né? A tomada está ali, está disponível para você. Se você conectar um abajur, se você conectar um computador, se você conectar um ventilador, ela tem que dar conta da potência que você vai demandar. Se você demandar demais, o que vai acontecer? Você vai prejudicar a rede, né? Vai queimar a tomada, né? Então, quando você contrata uma demanda, quem está no grupo A, né, basicamente está contratando a disponibilidade de ter aquele fluxo de potência, né? E também o gerador também contrata, né? Por quê? Porque aí é a máxima potência injetável na rede, né? Então, potência não é energia, né? Você está pagando, né, pela infraestrutura da rede. Ou seja, primeiro ponto, o cliente nunca vai deixar de ser cliente da distribuidora, né? Agora, como ela também faz a parte de ser um fornecedor, porque ela está distribuindo para você, você simplesmente vai trocar esse fornecedor agora. Então, o comercializador ou o gerador que vai ou representar você ou fornecer energia para você, porque depende se você vai estar na forma de associado na CCEE ou na forma de representado, né? Então esse novo fornecedor, tecnicamente, ele precisa ter condições de entregar a energia, né, no sentido contábil, não é no sentido físico, né? Ele tem que ter condições de fazer isso de forma, vamos dizer, mais econômica, né, com preço mais em conta, né, que a distribuidora de energia, por exemplo. Então você continua pagando a distribuidora, só que agora você vai pagar apenas a tarifa pelo uso do sistema de distribuição, chamada TUSD, e você não paga mais a chamada TE, você não paga mais a tarifa de energia elétrica, essa desaparece lá da sua fatura. Mas lembra, você ainda é um cliente da distribuidora, então você não migrou para lugar nenhum. Não existe, né, um mercado cativo real, né, tipo um CNPJ de mercado cativo, e aí você vai trocar para outro CNPJ de mercado livre. Não são ambientes, é uma expressão, a forma de falar que agora você está autorizado a ter outros fornecedores. Então, quando você está no ambiente cativo, você assinou um contrato que você concorda que a distribuidora seja também seu fornecedor. Quando você opta em não estar mais no mercado cativo, ou seja, você está usando a sua liberdade, você está trocando o fornecedor de energia por um gerador ou um comercializador. Bom, e aí entra agora o segundo erro aqui, que o pessoal confunde muito, tá? Gerador e comercializador. Então, o gerador e o comercializador
no sentido de comercialização, eles são a mesma coisa, né? Ou seja, o gerador é de fato quem é o comercializador. Isso pelo manual de contabilidade do setor elétrico, como vocês viram ali. A comercializadora não é alcançada por aquele manual, mas existe no Brasil uma legislação que permite que você abra uma empresa com o KNAI de comercialização de energia. Agora, para poder de fato comercializar, você precisa pegar essa empresa que você abriu e fazer o processo de adesão na CCEE. E aí você tem que cumprir os pré-requisitos. Um deles é ter uma autorização, né, uma outorga de autorização da ANEEL. Então você precisa se tornar um associado da CCEE e também ter essa outorga de comercialização de energia da ANEEL. Aí você tem uma empresa de comercialização. Bom, o que acontece então? Eu posso comprar energia direto do gerador? Posso fazer isso tanto como um associado, tanto como um representado, né? Por quê? Porque o gerador, se eu sou um associado, eu sou um consumidor livre ou especial. E aí eu posso comprar energia do gerador, que também é um associado da Câmara de Comercialização de Energia. Então é uma compra e venda entre agentes, né? Entre agentes associados, não tem nenhum problema. Agora, eu posso comprar energia, por exemplo, se eu for representado, eu posso comprar energia de um gerador? Pode, mas tem que ser um gerador com uma habilitação varejista. E aí eu vou mostrar aqui para vocês o que é isso, né? Pronto, estamos aqui no site, né, da CCEE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, né, que é a forma que a gente comercializa, né? Então, ó, mercado, aí vamos aqui em procedimentos de comercialização, vamos no submódulo 1.6, comercialização varejista, vamos abrir aqui o documento, né? E agora vamos olhar a premissa, ó, premissa. E aqui na premissa, já no início, ela deixa bem claro, ó, podem atuar como varejista, né? Então ela coloca aqui, ó, os comercializadores e os geradores. Então por que eu posso comprar energia direto de um gerador mesmo sendo representado? Eu preciso escolher ser representado por um gerador varejista. Então, dessa forma, o gerador produz a energia e ele entrega para mim. Pronto, está resolvido o problema. Ah, mas eu queria um comercializador. Então, você vai escolher um comercializador varejista. É que a palavra comercializador varejista, né, ela acaba sendo muito mais comum, o pessoal fala mais isso, né? Mas existe o gerador varejista e o comercializador varejista, que tem exatamente os mesmos poderes, as mesmas condições, as mesmas coisas, tá? Então a regra que deixa bem claro, né, como você faz para ter uma habilitação desse tipo, e eu vou explicar isso também. E aí, aproveitando o gancho, vamos para o terceiro, né, o terceiro mito ou o terceiro erro, né? Primeiro, a gente fala muito assim, eu vou migrar para o Mercado Livre, eu vou migrar para o Mercado Livre. Primeiro, não existe um mercado livre de energia, né? Não existe um CNPJ mercado livre de energia, né? O que existe, na realidade, é um ambiente livre que funciona da seguinte forma. Aí você vai entender o que é de fato o mercado livre de energia, né? Para que você possa livremente comprar e vender energia, você precisa se associar à Câmara de Comercialização de Energia ou ser representado nela. Então você tem que ter um representante lá dentro. Então você pode escolher, né? Só que tem pré-requisitos. Então, por exemplo, quando eu falo assim, a minha empresa vai migrar para o mercado livre de energia, fica muito vago porque não dá para entender o que de fato vai acontecer ali. Você vai ser representado ou você vai de fato fazer a adesão? Por que é diferente, né? Fazer a adesão, se tornar um associado, tem pré-requisitos, né? Por exemplo, você precisa atender o pré-requisito de demanda mínima. Então, o gatilho que diz se você pode ou não pode se associar é olhar para a sua modalidade tarifária, que precisaria estar no grupo A, e olhar a demanda que você contrata. Uma demanda igual a 500 kW para cima, você pode ser consumidor livre. Numa demanda menor que 500 kW, mas num processo de comunhão, onde você soma muitas unidades e de fato você consegue chegar nos 500 kW, você pode ser um consumidor especial, tá? Para ser um representado, não tem processo de adesão
Ou seja, não existe migração, o representado não migra. Por quê? Porque ele não vai para lugar nenhum. Primeiro, como eu falei, ele continua cliente da distribuidora. Por quê? Porque ele vai contratar agora o serviço que é o fio, que é a distribuição de energia, é a infraestrutura. E o fornecedor agora, ao invés de ele ser representado pela distribuidora, que é uma associada da CCE, ele vai ser representado por quem? Pelo varejista. Quem que é o varejista? É um gerador ou um comercializador que recebeu essa habilitação. A ser varejista é você ter uma habilitação de varejista. Conseguiram pegar a ideia? Então, não existe migração. O que existe é ou você se torna um associado da CCE para poder livremente comprar e vender energia entre os agentes, ou então você é representado lá dentro, né? Então, nós precisamos, assim, Josemar, mas comercialmente é mais fácil. Não, isso é um erro clássico, né? É só você olhar para todos os mercados, né? Quanto mais informado e mais esclarecido o cliente, melhor na relação comercial, né? Se um cliente, por exemplo, não entende nada de carro, provavelmente ele vai comprar um carro que não atende ele. Ele vai reclamar depois, vai achar ruim, vai ter uma experiência ruim. Agora, se você é um bom vendedor e você explica para o cliente, né, as características daquele carro, entende o perfil familiar dele, você consegue direcionar ele. Pode falar, olha, esse carro é mais barato, mas ele é menor. Se você tem uma família com 3 filhos, por exemplo, esse carro aqui, quando acontecer tal e tal coisa, quando tiver tal e tal evento, você assim vai sofrer um pouquinho, né? Porque o carro é pequeno. Então, de repente, o custo, a dor de cabeça que você vai ter lá na frente, gasta um pouquinho a mais e compra um carro um pouco maior. Tem carros mais em conta, tem esse modelo aqui, tem esse modelo ali, e aí vai te atender melhor, né? Ou seja, você é um vendedor, você vai direcionar não para o produto mais caro, mas é o produto que de fato vai resolver a vida daquela pessoa, né? E aí a pessoa tem que decidir com base na informação que ela recebeu. Se ela realmente comprar o carro e se sentir muito bem, sabe o que vai acontecer? Quando ela precisar trocar o carro, né? Quando ela for pegar um modelo mais novo, ou ela for só trocar por um modelo qualquer, ou comprar outro, um segundo carro, ela vai lembrar de você. Ela vai pensar, pô, vou lá, porque aquele cara lá, aquele é bacana, me atendeu bem, me explicou certo, vendeu uma coisa que fez sentido, e quando eu preciso ele me responde. Ou seja, a relação de compra e venda aqui é a mesma coisa. Você tem que explicar bem para o cliente, porque sabe o que acaba acontecendo? Muitos clientes hoje, né? Eu também dou consultoria, né? Então o que o pessoal acaba fazendo? O pessoal me vê no YouTube e pensa assim, pô, vou contratar esse cara aqui para analisar as propostas que eu recebi. Olha que engraçado, o cara recebe 10 propostas de vários comercializadores diferentes, né? Ou gestores, que eu já vou falar da figura do gestor daqui a pouco. O cliente não entendeu proposta nenhuma, e aí ele tem que contratar uma pessoa para a pessoa explicar a proposta. E muitas vezes, lendo as propostas, eu falo, olha, o que ele está explicando aqui não tem cabimento. Aí eu abro as regras, os procedimentos e mostro, e o cliente, pô, fica assim, não, peraí, então esse cara aqui eu já não vou mais querer contratar, né? Ou seja, na prática, você não conseguiu explicar para o cliente o que você de fato queria vender para ele, né? Vender gestão é uma coisa, vender energia é outra completamente diferente, eu já vou chegar nesse ponto, né? Ou seja, na hora de fazer uma proposta, você tem que fazer uma proposta direta e completa e tem que ter certeza que o cliente entendeu. Se ele não entendeu, ou a sua proposta não está bem escrita, não está bem redigida, ou então você precisa explicar para o cliente alguma coisa a mais, complementar a informação, né? Você não pode fazer uma proposta que o cliente não está entendendo o que está acontecendo ali, né? Porque o cliente fica assim, ó. Josemar, mas eu tô com medo, e se eu quiser voltar para o ambiente cativo? Me disseram que eu tenho que esperar 5 anos. Da onde, gente? Isso não existe. Se ele é representado, não tem período de 5 anos. Agora, se ele vai fazer uma adesão, aí sim. Eu já expliquei, eu tenho um vídeo aqui que eu explico, né? A questão da premissa dos 5 anos de antecedência, né? É diferente para representado, é diferente para quem vai, de fato, aderir, né? Ser um associado na Câmara de Comercialização. Agora o pessoal mistura muito a informação. Agora chegamos então aqui na questão da representação versus adesão, né? A representação, ela é um processo muito simples, né?
você vai escolher ou um gerador varejista ou um comercializador varejista, e ele vai ser o seu fornecedor de energia da mesma forma que a distribuidora hoje representa você na CCE, e ela faz essa entrega de energia para você, essa distribuição, né? Que ela distribui, faz a entrega da energia. Ou seja, quando você contrata um varejista, ele não vai fazer a entrega de energia física. Quem faz o frete, quem entrega a energia, continuará sendo a distribuidora. Em hipótese alguma, uma relação comercial com o varejista vai deixar você sem energia, né? Ou seja, se você tem um problema, eu esqueci de pagar o meu comercializador, né, o meu varejista ali, o que vai acontecer? Eu vou ficar sem energia? Não, gente, a distribuidora vai continuar abastecendo você. O que acontece é que tem todo um processo ali contábil que em algum momento você vai precisar ou substituir o varejista ou então regularizar os pagamentos, né? Ou seja, alguma coisa vai acontecer, não vai ficar parado ali como se fosse um mercado amador e ninguém sabe o que fazer. Não, esse mercado já é muito antigo, já tem mais de 30 anos de idade, né? O mercado livre de energia, ele nasceu junto com o Plano Real, né? E é um mercado que está aí. A questão é que agora estão permitindo que consumidores menores também possam estar ali dentro, né? Bom, então a representação, você vai escolher um comercializador varejista ou um gerador varejista, se você quiser comprar direto de geradores, né? E você vai assinar um contrato de representação. Não é um contrato de compra e venda de energia, tá? Isso aí é uma coisa que o pessoal tem que começar a explicar direito para o cliente, tá? Como é que um varejista faz, como é que é a prática, o dia a dia de verdade de um varejista? O varejista, ele vai ter um perfil. Vou fazer um desenho aqui. Ele tem um perfil aqui. E aqui ele vai colocar todos os representados. Então ele coloca aqui, ó, vai colocar o Josemar, vai colocar aqui o fulano, vai colocar aqui o ciclano. E assim ele vai colocando, né? E aí pronto, tem uns 200 representados aqui dentro, ou 1000 representados, ou 10, tanto faz, ele tem o perfil dele aqui. O que o varejista vai fazer? Ele vai no mercado e ele, como comercializador, opa, cadê a borracha? Pronto, então ele, como comercializador, ele vai fechar o contrato de compra e venda de energia, vai originar a energia de um gerador, ou pode comprar de um outro comercializador, caso ele tenha, né? Porque o comercializador aqui pode ter. Eu fiz de novo com 2 Os. Tô rápido no mouse aqui, pessoal. Então, o de outro comercializador, né? Porque esse também, a energia vai nascer de um gerador, não tem jeito, né? Então, ele vai ter originado aqui de um gerador. Então, esse comercializador varejista, ou gerador varejista, né? Ele vai comprar a energia para ele e ele vai registrar a entrega no perfil. Então, para esse perfil aqui, vamos supor que ele precise de 1 megawatt médio, né, mensal. Ele vai comprar 1 megawatt médio mensal. Pronto. Se o varejista comprar a mais ou a menos, veja que ele dentro do perfil, né, ele que estimou o volume total. Então, o risco é do varejista, o risco não é do cliente. Ah, mas e se o cliente consumir mais energia do que o varejista estimou? É porque o varejista estimou errado. O varejista precisa estimar a energia, né? E não é tão difícil de fazer isso, né? Porque eu até já falei em outros vídeos aqui como você faz a partir da demanda. Tem os vídeos que eu abro uma planilha e faço algumas simulações ali e eu explico sobre o fator de utilização médio, né? Então, assim, não é difícil você estimar o máximo de energia que alguém pode consumir, né? O difícil mesmo é saber o mínimo. Essa é a parte difícil, né? Mas então, veja, ele compra a energia para o perfil e entrega para o perfil. Então ele entregou energia. Não tem nada individualizado ali. Não tem contratos individuais de compra e venda de energia. Por isso que você assina uma representação. É uma prestação de serviço. E você não precisa assinar um contrato, por exemplo, 5 anos com o varejista, 1 ano com o varejista. Não precisa, o tempo é indeterminado. Você assina um contrato de representação. Ah, Josemar, mas e se eu quiser substituir o varejista? Eu posso substituir ele quando eu quiser ou eu tenho que esperar 5 anos igual o contrato está falando ali? O problema é esse, né? Você tem que olhar o contrato que ele está ofertando.
Se ele colocou no contrato 5 anos e você aceitou, é uma relação contratual, você vai precisar cumprir o contrato ali. Agora, ele não deveria ter colocado período mínimo, né? Por quê? Eu vou mostrar para vocês aqui. Pronto, ó, voltamos aqui na regra, que é o procedimento de comercialização varejista, né? E agora vamos olhar assim, ó, eu posso substituir o varejista quando eu quiser? Tem que estar escrito aqui, certo? Vamos procurar então. Pronto, tá aqui, ó. Substituição de varejista pelo representado, né? Então, ó, a opção do representado pela substituição do varejista atual, né? Se inicia com o envio de notificação para encerramento, né? Nos termos da sessão anterior. Aí ele explica aqui na sessão anterior, né? Bom, aí ele coloca aqui, ó, repara que não tem nada de aviso prévio de 5 anos, não fala nada que você tem que ficar X anos fixo, fechado com aquele varejista, mas, ou seja, você tem basicamente um contrato com ele, certo? Então, aquele contrato ali, bilateral, individual, foi você que fez, então você vai ter que cumprir aquele contrato. Então, evitem, né, ofertar para clientes contratos que já são pré-determinados. Para que você vai vender? Ah, mas eu vou colocar 5 anos ali, porque daí eu vou amarrar o cliente comigo por 5 anos. Não vai amarrar, o cliente ele vai judicializar o processo ali, porque ele vai perceber que você tentou enganar ele, né? É uma loucura isso, né? Ah não, Josemar, mas é que daí eu tenho que bater o payback aqui da minha usina, do não sei o quê. Mas, meu amigo, isso aí é risco comercial de qualquer mercado. E outra coisa, se você coloca um contrato que é indeterminado na representação, é bem melhor, né? Porque aí o cliente já está entendendo que ele vai ficar ali até ele querer sair, né? Então basta você dar um bom atendimento para o cliente e ele não vai ter motivos para deixar. Ou seja, por que ele vai substituir? Porque ele não tem como não comprar o produto, porque ou ele compra da distribuidora ou de algum outro fornecedor. Ninguém vai viver sem a energia. Então você só precisa simplesmente atendê-lo bem. Então ou você capricha no preço, ou capricha no preço e no atendimento, ou seja, atende bem esse cliente, pronto, não precisa ficar colocando armadilhas de contrata, você assinando a representação por 5 anos. Sabe o que vai acontecer? Daqui a 5 anos todos os representados não vão mais querer você. Aí a sua empresa teve 5 anos de vida só, ou seja, não tem sentido, né? Voltamos aqui agora à habilitação varejista, né? A habilitação varejista, como eu já expliquei, tanto o gerador como o comercializador podem ter essa habilitação. O que é o mercado, então, atacadista, né? O mercado do atacado é simples, é quando um agente, por exemplo, um consumidor livre ou especial, ele compra direto de um gerador ou de um outro comercializador. E nesse mercado, você pode também, um consumidor livre, vender para outro, porque existe uma ferramenta chamada contrato de cessão ou termo de cessão, e também tem a ferramenta de substituição contratual, né? Então eu posso ser substituído como cliente no contrato e eu posso até substituir o vendedor. Então é um mercado, vamos dizer assim, bilateral mesmo, né? Funciona muito bem. Então, basicamente a habilitação varejista ela te dá um upgrade. Você pode agora representar clientes que estão no ambiente cativo, mas que tenham interesse em estar no ambiente livre, né? Então você acaba tendo você tem esse upgrade, você tem a habilitação para poder representá-lo. Só que você assume todos os riscos comerciais na contratação de energia, né? Você não vai ter nada a ver com a medição dele, o cliente vai ter que adequar a medição, o cliente vai ter que resolver o CCR, né, que é o contrato de compra regulado de energia que ele tem com a distribuidora, então ele vai ter que fazer a denúncia, ou seja, agora, em relação a todas as responsabilidades na CCE, você vai representá-lo, você vai ter, digamos assim, o risco, né? E outra coisa agora, o pessoal confunde muito a gestão, deixa eu apagar aqui, a gestão de representados. Não tem como fazer gestão de representados. Por quê? Porque o que é gestão? Se você pensar num consumidor livre ou um consumidor especial, esse você pode gerir os ativos dele. É igual um gestor de frota de veículos, né? Ou seja, uma empresa comprou uma frota de veículos, então uma empresa forneceu os veículos.
E aí você contrata um gestor de frota, uma pessoa que vai gerir. A pessoa vai programar a manutenção dos veículos, vai garantir ali que todos sejam lavados, né? Vai garantir ali processo de abastecimento com gasolina de qualidade, vai comprar gasolina para a frota, vai negociar descontos, ou seja, o gestor ele vai gerir um ativo. Então, no ambiente livre de energia, o gestor ele vai garantir fornecedores de energia mais baratos, ele vai ficar gerenciando o seu ativo, né? E aí o pessoal confunde, mas o comercializador também pode ofertar gestão. É claro que ele pode ofertar gestão, mas comercialização não tem nada a ver com gestão. Comercialização significa que o seu KNAI da sua empresa é de comercialização e nada impede que você também tenha o KNAI de gestão. É como se você comprasse uma frota de veículos e você mesmo fizesse a gestão da frota, ou seja, o próprio consumidor poderia fazer a gestão. Ou então o fornecedor, aquele que vendeu os carros, fizesse a gestão para você. Ou seja, qualquer empresa pode fazer a gestão de energia, contanto que eles saibam fazer, né? Então, o que é uma empresa de gestão de energia? É uma empresa normal, como qualquer outra, em que o profissional oferta o serviço, ele vai gerir os seus ativos. Só que não dá para fazer uma gestão de representados. Por quê? Porque não tem o que gerir. Né? Como eu expliquei antes, né, você vai ter um perfil. Então, aqui no perfil, você tem vários consumidores embaixo do guarda-chuva, né, do comercializador varejista. Então, o varejista está aqui em cima, né? Seja ele um gerador, seja ele um comercializador, né? O varejista está aqui em cima. Ele vai no mercado e é ele que vai negociar os contratos. Então, o que você vai gerir? Mas esse cliente aqui, ele não tem um contrato com um representante dele? Ele tem, mas o máximo que você vai poder fazer é sugerir a substituição do varejista. Então você pode talvez ofertar um serviço, né, de assessoria de representados, onde a sua empresa vai se propor, digamos assim, a fiscalizar o varejista, né, a orientar o cliente, porque daí, quando o cliente perceber assim, poxa, será que esse varejista está fazendo um bom trabalho? Vou contratar uma pessoa aqui para me ajudar. E você, na forma de consultoria ou assessoria, vai olhar e vai dizer, olha, verifiquei seu contrato, não é um contrato muito bom, verifiquei aqui o preço que você está pagando da energia, não ficou um preço muito bom, então eu recomendo você a substituir esse varejista e eu vou te orientar então a escolher um bom varejista para representar você lá na CCE. Nesse sentido é possível então você, né, ser contratado pelo cliente, né? E o varejista, veja, ele se põe na obrigação de fazer um bom trabalho. Porque, veja, a distribuidora eu não posso substituir por outra, né? Então a distribuidora tem que ter uma fiscalização realmente grande da ANEEL, né? Ou seja, dos órgãos competentes aí. Agora, o comercializador, além de ser fiscalizado pela ANEEL, se ele não fizer um bom trabalho, o cliente chuta ele. O cliente vai lá e fala, vou substituir você. Mas o meu contrato aqui você tem que ficar 5 anos comigo. Pois é, a gente vai discutir isso na justiça porque eu acho que você se precipitou, né? Ou seja, não adianta você usar artimanhas, né? Ou seja, tem que prestar um bom atendimento. Então, o varejista que é bom é o varejista que é transparente, é o varejista que tira todas as dúvidas do cliente, o varejista bom é aquele que de fato o cliente reconhece, pô, esse cara faz um bom trabalho, realmente muito bom, né? Mas se ele tiver dúvidas, pode contratar, por exemplo, uma consultoria ou uma assessoria, né? Bom, agora a gente vai falar de gestão de energia de verdade, né? O que é a gestão de energia de verdade? Na gestão de energia funciona da seguinte forma, né? Por exemplo, imagina uma fábrica de sapatos, né? Então, é uma fábrica grande, contrata uma demanda de 500 kW ou mais, né? Mas o core business principal dele é o quê? É vender sapato, é produzir sapato. O mundo dele gira em torno, né, do calçado, por exemplo, né? Então, para ele se tornar um consumidor livre, ele atende os pré-requisitos, mas ele não tem como ficar gerindo esse ativo. É mais ou menos como contratar um contador, né? Por exemplo, eu não faria a contabilidade da minha empresa, eu não sei fazer contabilidade, então eu contrato um contador. Posso contratar um escritório, né, de contabilidade ou um contador específico, por exemplo, e deixar ele na minha empresa só para mim, né, com exclusividade. Então a gente contrata o gestor para gerir meus ativos. É a mesma lógica do aluguel de frota de veículos, né? Eu vou comprar uma frota inteira, uns 1000 carros, e
e eu vou começar a alugar esses 1.000 carros aí, mais ou menos como faz a Localiza, como faz a... Como é que é o nome? A Movida, né? Esqueci o nome das outras empresas, mas como faz ali essas empresas de locação de veículos, né? Mas e aí? Eu não sou mecânico, eu não entendo de mecânica de carro, e eu também não entendo da parte, por exemplo, de regulação, licenciamento. Ah, já sei, vou contratar um gestor para gerir a minha frota, né? Então, essa empresa ou pessoa, ela tem que entender ou ter condições, né, de prestar o serviço. Ela pode ter parcerias, né? Então, eu sou uma empresa que faz gestão de frota. Então, eu tenho parcerias comerciais com empresas que fazem a preventiva do carro, que faz a lavagem, que faz o abastecimento. Deixa que eu organizo, eu vou entregar, eu vou fazer uma gestão com o menor custo para você. Ou seja, aquilo que você mesmo poderia fazer, por exemplo, na fábrica de sapatos, ele mesmo poderia fazer a gestão da energia. Você fala, não, eu vou fazer melhor do que você faria, né? Então é por isso que você deve me contratar. E aí eu já fiz alguns vídeos aqui no canal falando sobre como seria essa remuneração, né? Que geralmente é por performance, né? Então você analisa o cliente e pensa, bom, eu consigo da situação A levar ele para a situação B, ele vai ter uma economia de X reais e eu vou participar dessa economia. E aí você tem toda a questão da performance que você pode colocar no contrato, né? E se você não sabe exatamente assim, pô, mas eu não entendi o que faz o gestor de energia, o que o gestor faz de verdade, né? E é isso que eu explico neste curso aqui de gestor de energia. Olha só, aqui eu coloco alguns itens, ó. Por exemplo, primeiro o básico, né? Como é que você registra uma empresa de gestão na Câmara de Comercialização de Energia, né? Porque ela tem que ser registrada ali, afinal você vai gerir o ativo por lá, né? Depois, você tem que ter um contrato de gestão. Então, como é que você constrói um contrato de gestão de energia, né? Depois, eu preciso usar softwares específicos para realizar a gestão de energia. Como é que eu... Será que tem software para isso? Ou será que tem que fazer tudo na mão no Excel, né? Como é que funciona? E agora, a gestão do risco. Como é que funciona a comercialização? Como é que eu precifico a energia, né? Então, a ideia é colocar isso tudo aqui no curso, ou seja, se você quer ser um gestor de energia, então reforço aqui o convite, né, para você conhecer o nosso curso aqui. Os links estão na descrição deste vídeo. Pronto, e voltando aqui, né, falando um pouco mais então. Então, esses são os 7 erros, mas na verdade, pessoal, tem muito mais, né? Eu coloquei 7 porque eu queria esclarecer algumas coisas aqui já, assim, mais básicas, né? Depois tem algumas peculiaridades, né, que são pequenos detalhes que o pessoal erra, que tudo bem, dá para deixar passar, né? Mas esses 7 aqui que eu coloquei, você não pode cometer. Não cometa o erro de confundir que o cliente vai deixar de ser cliente da distribuidora. Não, ele continua sendo cliente normal, não muda nada, porque a distribuidora fornece o que para ele? A infraestrutura da rede, ela vai continuar fornecendo, tá? A questão de gerador versus comercializador. É só o gerador na prática que comercializa. A comercializadora vai originar energia no final de algum gerador, né? Mas ela tem uma outorga, ela pode vender energia também. E é isso que ela faz, ela não faz gestão, ela compra e vende energia. Ela poderia fazer o trading de energia, né? Ficar comprando e vendendo energia, por exemplo, né? Não existe migração. Isso a gente tem que, com o tempo, parar de usar essa palavra, porque não dá para você, por exemplo, ir para lugar algum, né? Ou voltar sem ter ido a algum lugar, né? Ou seja, e se eu quiser voltar do cativo, mas para onde que você foi, né? Porque não existe, você não vai para outro lugar. A empresa continua no mesmo lugar, a distribuidora continua fazendo a mesma coisa, a diferença é que agora você escolhe o fornecedor da energia. E é um mercado totalmente contábil, né? Ou seja, quando a gente fala de mercado livre de energia, não tem relação nenhuma a parte física, a parte estrutural. Esqueçam isso. As pessoas confundem muito, né? Por exemplo, começam a falar de gestão de energia, começam a falar de correção do fator de potência, por exemplo, gestão da modalidade tarifária. Você pode agregar esses serviços, sim, né? Pode fazer isso. Mas um gestor de energia, ele gere o quê? Os ativos, né? Que é, por exemplo, eu posso ser um gestor de energia em 3 formas. Eu posso ser um gestor de geração, né? Eu posso ser um gestor de comercialização e eu posso ser um gestor de unidades consumidoras. O que o gestor, por exemplo, de geração faz? Ele garante performance para o gerador.
ou seja, ele faz uma operação estruturada de compra e venda de energia, ele prepara contratos de hedge, ele traça metas para um spread maior, né? Ou seja, tenta levar performance na hora da venda da energia, né? Prepara contratos de repasse de cotas, né? Ou seja, ele vai performar sobre o gerador. É como se você tivesse uma fábrica e você contrata um gestor para ajudar você a produzir mais barato ou aumentar a sua venda, né? Ou seja, a fábrica está muito ociosa e aí você contrata alguém que tem uma expertise para ajudar você a vender mais ou produzir mais barato e ser mais competitivo, né? Agora, o que é o gestor de comercialização? Aí você contrata uma pessoa para fazer a chamada estruturação. Ou seja, você pode querer abrir uma comercializadora, ou, por exemplo, eu quero abrir uma padaria, mas eu não entendo nada de padaria. Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou contratar uma empresa especializada em estruturação de padarias, por exemplo, essas franquias, né? E aí eu abro a padaria no padrão deles, e aí eu faço a administração, mas eu vou precisar de alguém que entenda, então eu vou contratar um gestor para gerir a minha padaria. É um exemplo bobo, mas é mais ou menos assim como funciona. Então assim, eu queria abrir uma comercializadora de energia. Legal, eu vou contratar um gestor, ele vai abrir a comercializadora para mim, né, no sentido legal de abrir a empresa, associar na CCE, fazer todo o processo. Depois ele vai contratar uma equipe, vai treinar esta equipe, né, para além dos procedimentos também incorporar a cultura que eu quero dentro da minha empresa, né? E depois, quando eles começarem a operar, ele vai gerenciar, fiscalizar, vai dar assessoria, vai dar suporte, vai dar consultoria em todos os processos ali, né? Então a empresa vai trabalhando e ele fica ali dando performance, ajudando a empresa a engrenar. Esse é um exemplo de estruturação, né? Eu faço alguns casos assim, né? O pessoal me contrata, eu queria abrir uma comercializadora, eu ajudo a abrir a comercializadora. Pô, eu queria treinar a minha equipe, eu ajudo a treinar a equipe. Eu queria uma estratégia, vamos fazer a estratégia. Eu vou ajudando, né? O que eu consigo atender, então eu trabalho com isso, eu consigo explicar um pouco como funciona, né? E gestão de unidades consumidoras acaba sendo, digamos, o mais conhecido, porque talvez seja o mais comum, né? Ou seja, eu vou levar a economia para o consumidor. Então eu vou gerir os ativos de carga dele. Eu vou, por exemplo, ter um portfólio de vários fornecedores, eu vou ficar negociando contratos futuros para, por exemplo, trazer para o meu cliente, né? Eu vou dizer, olha, cliente, a gente tem um contrato aqui que vai terminar daqui a 1 ou 2 anos, tá? Mas eu já encontrei um fornecedor muito bom e ele vai começar a nos fornecer depois que encerrar esse contrato, né? O que você acha da ideia? Tá? E aí você apresenta, explica, né? O cliente ele vai entender, pô, então realmente, né, fez sentido o que ele me explicou aqui, e você vai assinar o contrato, pronto. E aí o gestor vai ficar gerindo aqueles ativos, né? Mais ou menos como você falar, olha cliente, eu estou gerindo a sua frota de veículos e eu consegui um fornecedor de combustível aqui muito mais barato, né? Ah, legal, mas e aí, ele é licenciado, tudo certinho? Não, ele é tudo certinho, né? Ele realmente consegue entregar um pouco mais barato, porque ele compra num volume maior e etc. Então ele distribui para muitas unidades, né? Então ele consegue trazer para nós aqui um preço mais bacana, etc. Ah, legal, então pode fechar, né? Ou seja, você vai ficar gerindo os ativos. Então gestão de energia é algo como se fosse uma gestão de frota de veículos ou qualquer outro tipo de gestão que você possa imaginar, né? Então é uma gestão onde você vai controlar basicamente a originação da energia, preço, né, e os critérios de contrato, se ambos estão cumprindo os parâmetros contratuais, né, para evitar que o cliente pague multas, para evitar que o cliente tenha que ficar brigando com o fornecedor dele por algum desentendimento, né. Por exemplo, vamos supor que você é um gestor de energia e o seu cliente de repente do nada resolveu aí investir em geração própria. E aí, como é que você faz agora? Qual a orientação que você vai dar para ele? Tem que entender bem da regulação da legislação para explicar a forma, além de forma correta, também a forma mais rentável, né? A forma que de fato vai trazer economia para ele. Aí você tem que explicar, olha, você pode fazer uma autoprodução junto à carga ou separado da carga. Se você quiser, você pode participar de uma SPE de geração, comprando uma cota, alugando uma cota, pode participar de um consórcio, pode participar de uma cooperativa. Você tem as formas, né, de repasse, os contratos de repasse de autoprodução, ou seja, você vai explicar para ele as formas que ele pode fazer. Ah, mas eu queria fazer em micro e mini geração. Você explica aqui, no ambiente livre, não pode.
Por quê? Porque o sistema de compensação de energia, que é o SCEE, não pode ser aplicado a clientes que estão no ambiente livre, né? Por uma questão de lógica muito simples, né? O que é o sistema de compensação de energia elétrica que se faz lá na geração distribuída? Você injeta energia na rede e você faz o chamado empréstimo gratuito para a distribuidora, né? É como se assinasse num caderninho lá, né? Olha, emprestei para você tanto, né? Agora, depois me devolve, tem aí 60 meses para me devolver, né? Aí tem os critérios lá. Ou seja, não tem nada a ver com a contabilização real de fato de energia. No ambiente livre, inclusive, né, para deixar já explicado aqui, quando você tem uma autoprodução que ela injeta na rede, e pode, tá? Já vou deixar antecipado aqui, eu vou falar disso em outros vídeos, mas você como autoprodutor é você que escolhe. Já repararam que não tem problema de fluxo inverso para autoprodução? Porque não existe esse problema lá. Porque você determina o fluxo, porque o fluxo é bidirecional, né? Você é um autoprodutor, você escolheu injetar na rede, e quando você injeta, não é uma injeção. Você está fazendo uma venda de energia. Se você coloca o destino, ou seja, você registrou um contrato de compra e venda. Se você não colocar um destino, você vai participar do processo de liquidação com a base das regras do mercado de curto prazo. Ou seja, são vários mercados diferentes. Você pode, por exemplo, injetar a energia de forma eventual ou habitual. E se for eventual, no caso de autoprodução, você pode liquidar no mercado de curto prazo. Ou seja, você tem várias formas de fazer. Ah, mas eu posso também vender de forma habitual? Dependendo, pode, porque existe uma modalidade chamada produtor independente com carga própria, que é muito parecido com a estrutura física de um autoprodutor, mas tem algumas regrinhas ali. Na prática, você tem uma usina que atende a sua carga própria e você pode sim vender excedentes, e eu já expliquei isso em outros vídeos aqui no canal, né? Então, bom, vou encerrando aqui porque ficou grande o vídeo, né, pessoal? Mas então é isso. Então deixo o convite aqui para que conheçam, né, o nosso curso de gestor de energia, né? E vamos lá até o nosso próximo vídeo. Quem sabe eu trago mais alguns erros, né, que o pessoal comete aí na hora de vender a energia, né? O processo comercial de venda, né?